isso com base na expansão da fronteira agrícola, desordenada e interior. Se nós pensarmos em termos de Amazônia, nós podemos observar que isso poderá ser feito até em menos tempo. Parece que as coisas estão mudando, parece que a mentalidade está melhorando um pouco mais. Mas imagine a Amazônia com a velocidade das motosserras, com a velocidade dos tratores de esteira e com o simples atear do fogo, que foi uma prática comum até então. Mas isso foi fruto de uma mentalidade. Fruto da mentalidade que o próprio Estado, quando destinava a terra aos particulares, dizia que ele era obrigado a cultivá-la. As nossas próprias leis civis demonstram que você, em determinadas situações, tem que provar que você ocupa efetivamente a terra, que você está lavrando aquela terra. Então, nós temos que pensar que essa política está mudando e que nós temos que pensar num novo tipo de desenvolvimento. Um desenvolvimento que não seja tão agressivo ao meio ambiente, que não seja tão agressivo à vida humana. Entrando na nossa questão particular, porque se nos reunimos aqui, estudantes de direito, não poderíamos deixar de falar em direito. Se partirmos para o fundamento jurídico da questão ambiental, nós temos que passar pelos interesses difusos. E aí nos vem aquela distinção tradicional do direito público e do direito privado. Nas questões do direito público, nós teríamos o Estado no polo e o indivíduo no outro, seriam essas relações. E nós teríamos dentro do direito privado as relações entre indivíduos. Mauro Capelletti, que era o autor italiano que cuidou mais decisivamente dessa matéria, já alertava que nós temos outros tipos de comportamentos, né? Nós temos outros tipos de relações entre as pessoas que não seriam simplesmente essas relações de direito público e de direito privado. Nós temos situações em que um determinado número de pessoas se vê atingido por uma relação e que necessariamente ele não é um indivíduo, necessariamente ele estaria dentro de uma coletividade ou de um interesse mais amplo. Então, se nós tivéssemos uma relação interpessoal, nós ficaríamos na relação dos interesses individuais. Se nós tivéssemos um determinado número de pessoas, esse seria um número que você pudesse quantificar, nós estaríamos dentro dos direitos coletivos, e aí nós entramos pelo direito dos consumidores. E se nós tivéssemos uma relação em que todos os indivíduos fossem envolvidos, nós estaríamos ali dentro dos interesses difusos. E aí, particularmente, a questão do meio ambiente, que interessa a todos individualmente e a coletividade em geral. Nós já tivemos menção no nosso direito, embora isso não tenha sido colocado nesses termos. Nós tivemos a edição da Ação Popular, que é de 1975. Nós já tivemos uma proteção a esse direito, que a própria lei da Ação Popular menciona a proteção do patrimônio público, quer dizer que isso interessa a uma coletividade, embora não tenha sido efetivamente tratado nesse aspecto. Na Política Nacional do Meio Ambiente, nós encontramos essa primeira referência a esse tipo de proteção do nosso direito. Ela é uma lei de 1981, a Lei 6938. No artigo 14, ela conferia ao Ministério Público a capacidade, a legitimidade de ingressar com as ações civis públicas, protegendo, no caso, os interesses difusos. Quem trouxe isso para o Brasil e acabou esmiuçando isso com maior profundidade foi o Grupo de São Paulo, capitaneado por Ada Júnior, por Kazuo Watanabe, em 1983, quando eles começaram realmente a dar ênfase à questão dos direitos humanos. Em São Paulo, partindo dos promotores de justiça,
em 1985, tivemos, então, a chamada Lei de Ação Civil Pública, que trata especificamente da proteção ao meio ambiente, ao consumidor, ao patrimônio cultural, posteriormente também ampliada pelo Código do Consumidor, quando estabelecia a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas, que poderá ser exercida em juízo, individualmente ou a título coletivo. Na Lei da Constituição Pública, nós tivemos um inverso, que seria justamente a ampliação desse tema a outros direitos difusos e coletivos. Isso foi vedado porque se dava uma amplitude muito grande à atribuição do Ministério Público e também naquela lei aos legitimados, como nós veremos à frente. Mas isso foi superado pela própria atividade jurídica da época e ficou também consagrado na própria Constituição, inclusive atribuída ao Ministério Público, quando trata dessa matéria, também no artigo 129. O que foi mais importante dessa lei que trata dos direitos difusos foi que ela não limitou a atuação simplesmente aos promotores de justiça. Ela estendeu isso a outros legitimados, estendeu às associações, né, que teriam, por exemplo, dos seus estatutos, a proteção ao meio ambiente, estendeu às empresas públicas e às autarquias. E dentro disso, a gente vê que a preocupação do legislador foi não deixar essa responsabilidade ou essa atribuição a um único órgão. Conclamando também a sociedade civil para que se organizasse e trabalhasse nessa questão do meio ambiente, que é de vital importância e é de vital importância a todos nós. Consagrando tudo isso, o artigo 225 da Constituição estabeleceu a proteção ao meio ambiente, deixando a sua definição lá. No artigo 170 também da Constituição, e nós temos outras menções na Constituição também, que fala a respeito do meio ambiente, mas essa é aquela que nós enfrentamos diretamente também, porque nós temos que discutir essas questões muitas vezes com os próprios empresários, porque nós temos aqui no país o princípio da livre iniciativa. Mas, no artigo 170, a Constituição Federal deixou isso bem claro. E diz que a ordem econômica, que é fundada no trabalho humano e na livre iniciativa, deve ter também, como princípio, deve também se observar a proteção ao meio ambiente. Então, nós estamos mudando de direção. Quer dizer, ao empresário também é exigida a responsabilidade de se preocupar com o meio ambiente. Se ele se preocupava só com a sua atividade econômica, hoje ele também está preocupado com as questões ambientais. Ou seja, ele pode ter a sua indústria, mas deve pensar também que essa indústria tem que estar dentro dos parâmetros que a lei exige. Dentro das modalidades que nós podemos exercer a proteção jurídica ao meio ambiente, dentro da Constituição, nós tivemos elencada também a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Isso está descrito no artigo 102, 103 e 125 da Constituição Federal. Ela amplia o rol de legitimados, inclusive para a Ordem dos Advogados do Brasil e entidades sindicais, buscando o nome da sociedade e visando essa declaração de inconstitucionalidade. Você pode também englobar aí o princípio da preservação do meio ambiente. Isso está bem especificado na Constituição, e deixando também essa atribuição para a Ordem dos Advogados e para as entidades sindicais. Outra indução constitucional que nós tivemos foi através da ação popular constitucional. Ela também está indicada no artigo 5º
no item 73, onde qualquer cidadão é parte legítima para intentar ação que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, visando a moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O grande avanço da questão da ação popular é que hoje você não precisa pagar as custas para que você realize a ação. Os grandes óbitos que o direito brasileiro sempre teve foi na responsabilidade de quando você ingressa a ação. Então, hoje, se você comprovar que não há má-fé, se você não é um litigante de má-fé, você não há a preocupação com o pagamento das custas, que sempre foi indicado para que essas ações chegassem à justiça. Naturalmente, na questão da ação popular, nós sempre temos que ter em conta a questão da pessoa jurídica, né? Mas isso será realizado com a pessoa jurídica, nós teremos que ter uma autoridade responsável e aquele que se beneficiou com o ato. Temos também a questão do mandato de segurança coletivo, que está no artigo 5º, item 70, e onde se deu a legitimidade às entidades associativas, aos partidos políticos e aos sindicatos, dando a defesa dos interesses tanto individuais, seja dos interesses coletivos e difusos. E não se há aqui, não se pode dizer aqui que há uma relação intersubjetiva, quer dizer, nós estamos aqui defendendo, no caso do mandato de segurança coletivo, os direitos difusos e coletivos também. Nesse caso, pode também servir desse mecanismo jurídico para visar a proteção ao meio ambiente. E por fim, nós temos também o mandato de execução. Pode ser utilizado por qualquer pessoa física ou jurídica, nacional ou estrangeira, titular de direito de uma liberdade ou prerrogativa expressamente consagrada na Constituição. Basta você fazer prova que aquela determinação constitucional necessita de uma regulamentação para que seja posta em prática. Nós, na experiência que temos visto de mandato de execução e outras questões, me parece que o Supremo Tribunal não quis enfrentar a questão e, nas decisões que deu em outras matérias, deixou ao encargo do Executivo e disse que seria uma interferência entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo e que não fez valer efetivamente essa norma que poderia ser num país, às vezes, conturbado pela questão do Executivo, poderia ser de grande utilidade.